Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre os quadriláteros. Bom, quadriláteros, né pessoal? Então a gente vai pensar em uma figura que possui quatro lados. Então se a gente olhar aqui para essas imagens, nós temos algumas que possuem exatamente quatro lados, tá? Então essas figuras são chamadas de quadriláteros. E é claro, o quadrilátero ele está presente no nosso dia a dia, né? Em toda parte, na construção, na arquitetura, em objetos, na nossa casa e etc, né? Em todo lugar nós temos esse conceito de quadrilátero. Bom, vamos definir então o que são os quadriláteros. Nós vamos partir da ideia que nós temos quatro pontos, onde nesses quatro pontos três deles não podem ser colineares, ou seja, não pode estar alinhados, tá? Se estiver dois alinhados, sem problema nenhum, a gente sabe que dois pontos determinam uma reta. E assim, é claro, nós vamos determinar um segmento. Então chama-se quadrilátero ABCD uma figura plana constituída por esses segmentos, que são formados AB, BC, CD e DA. E é claro, pelos pontos interiores a esta região, ok? Então aqui nós temos um quadrilátero convexo e um quadrilátero côncavo, tá? Então, o quadrilátero convexo e o côncavo, a diferença você já pode observar pela imagem. Como eu consigo determinar a diferença entre esses dois quadriláteros, né? Se você pegar aqui ó, um pontinho interno a esse quadrilátero e traçar um segmento, você percebe que esse segmento não vai seccionar em nenhum dos lados esse quadrilátero. O que difere aqui, ó, se você pegar um pontinho aqui e traçar um segmento, ó, ele vai interceptar um dos lados e um pedaço desse segmento vai ficar fora do seu quadrilátero, tá? Se ficar desta maneira assim, você sabe que é um côncavo. Esse segmento deve permanecer internamente ao quadrilátero, ok? Mas aqui já dá para você perceber a diferença de um quadrilátero convexo de um côncavo. Principais elementos, então, de um quadrilátero. Então, vamos destacar na figura esses elementos. Então, nós temos os vértices, que são os pontos, né, A, B, C e D. Temos os lados, que são os segmentos que podem ser formados ao fazer o encontro desses pontos. Então, nós temos aí os lados AB, BC, CD e DA. Os ângulos internos A, B, C e D. A diagonal AC. Nós temos também os ângulos externos, que esses ângulos externos, né, pessoal, ele é suplementar ao interno. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso depois. Bom, como que nós vamos classificar os quadriláteros? Primeiro momento aqui aparece para nós o trapézio. Qual é a classificação do trapézio? Trapézio nada mais é do que um quadrilátero, só que tem dois lados paralelos e os outros não paralelos, ok? Então, dois lados são paralelos, os outros dois não são paralelos. Então, aqui nós temos um exemplo de trapézio, onde esse segmento que a gente acabou de traçar é a altura. A altura sempre é um segmento perpendicular às bases, tá? Sempre formando o ângulo de 90 graus. Então, nós temos os lados paralelos, que é o AB e o CD, que nós chamamos também de bases do trapézio. AD, BC são os lados não paralelos. A distância entre as bases, como eu falei para vocês, é a altura do trapézio. Aqui algumas particularidades. O trapézio ele pode ser retângulo, tá? Ele vai possuir ali, ó, dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, ok? Tendo essa característica, a gente sabe que é um trapézio retângulo, ok? A D é a altura, que também é um dos lados do trapézio, lembrando que esse lado não é o lado paralelo, né? Trapézio isósceles. Um trapézio isósceles, pessoal, é aquele que tem os dois lados que não são paralelos, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida, tá? Então você tem esse lado
congruente a este, beleza? Então você tem aí um trapézio isósceles. E algumas particularidades também é importante aqui nesse trapézio isósceles acerca dos ângulos, tá? Nós temos ali os ângulos das bases, eles serão congruentes. E as diagonais também serão congruentes, tá? Então olha lá, as diagonais são congruentes, os ângulos relativos à base também são congruentes, então olha lá, A é igual a B, C é igual a D. Agora a base média do trapézio. O que é a base média do trapézio, pessoal? Nada mais é do que um segmento que possui como extremidades os pontos médios de cada lado não paralelos desse trapézio. Então a gente vai chamar de base média. E essa base média é paralela às bases desse trapézio também. Bom, como é que a gente vai calcular a medida dessa base média? Basta fazer a média aritmética das bases. Então você vai somar as duas bases e dividir por 2, beleza? Então lembrando aqui, que M é ponto médio, então divide esse segmento ao meio, o N também é ponto médio, divide esse segmento ao meio, beleza? Bom, agora vamos perceber esses quadriláteros, que são diferentes, é claro, um pouquinho aí da configuração do trapézio. Mas isso não deixa de ser um trapézio, pessoal, porque esses quadriláteros que estão aparecendo, eles possuem lados opostos paralelos. Então, nós vamos chamar de paralelogramos. Mais um paralelogramo, ele é um trapézio, porque a característica do trapézio basta um par de lados opostos paralelos. Então, classifica-se também como trapézio. Então, os paralelogramos é todo quadrilátero cujos lados 2 a 2, né, são paralelos. E, claro, são os paralelogramos, né? Então, nós temos aí, são paralelogramos o próprio paralelogramo, o retângulo, losango e o quadrado, ok? Que é claro, né, pessoal, esses são os quadriláteros notáveis que a gente vai conversar. Bom, nessa figura nós temos AD paralela a BC e AB paralelo a CD. Então nós temos um paralelogramo e aqui as propriedades do paralelogramo. Bom, no paralelogramo os lados opostos eles sempre serão congruentes. Os ângulos opostos também serão congruentes e os ângulos não opostos são suplementares. Então vamos esclarecer isso aqui, Por exemplo, o A e o C, eles são ângulos opostos, então são congruentes. O B e o D, eles são opostos, então são congruentes. O que são suplementares? Suplementares, você somando esses dois ângulos, tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar o A mais o D, vai dar quanto? 180 graus. A mesma coisa se eu pegar o B mais o C, também vai dar 180 graus. Então, os ângulos não opostos, eles são suplementares. Beleza? E as diagonais se cruzam ao meio, tá? Então isso é uma característica do paralelogramo. Então a diagonal sempre vai cruzar ao meio. Bom, pessoal, então agora nós vamos provar aqui os ângulos opostos sendo congruentes no paralelogramo, tá? Então nós temos a mesma aquela ideia de retas paralelas e uma transversal, tá? Então se você lembrar daquele teorema, nós temos ali, que o ângulo C e o ângulo D, eles são correspondentes, né? E é claro, se você tem aqui, duas retas paralelas, se você pensar, esse ângulo aqui é congruente a este, porque ele vai ter a mesma inclinação, né? Então você sabe que essa reta RS são paralelas e essa aqui também são paralelas, né? Essas T e U são paralelas. Então esses ângulos aqui, eles vão ser da mesma medida.
se você não lembrar o que são correspondentes, por essa definição a gente já sabe que têm a mesma inclinação, têm o mesmo ângulo, ok? Agora, o ângulo B em relação ao ângulo C, eles são alternos internos. Então, você sabe que alternos internos são congruentes, beleza? Bom, sabendo disso, então a gente pode concluir que o ângulo B é igual ao ângulo D. E, analogamente, a gente sabe que o ângulo A também vai ser igual ao ângulo C. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui simples acerca dos ângulos que não são opostos, porém eles são suplementares. Então lembra lá que suplementares, somando vai dar 180 graus. Bom, então nós já provamos que os ângulos internos, que são opostos, eles são congruentes, certo? Logo a gente tem ali a relação do ângulo que é externo e o ângulo que é interno, cujo eles são suplementares. Sempre o ângulo interno com o seu externo, somando tem que dar 180, pessoal. Isso sempre vai acontecer, tá? Então a gente já consegue perceber que os ângulos não opostos, eles são suplementares. Somando vai ser igual a 180, beleza? Então eu tenho o ângulo A e o ângulo B, somando dá 180. O ângulo A mais o ângulo D, 180. O ângulo B mais o ângulo C também é 180. O ângulo C mais o ângulo D, 180, tá? Então, se você pegar cada par de ângulos aqui não opostos, você sabe que eles serão suplementares. E essa propriedade, né, pessoal, que a gente falou, as diagonais, elas se cruzam no meio, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Traçamos as duas diagonais do paralelogramo, temos ali que é o ponto médio, temos os ângulos que estão sendo formados alternos internos, e a sinalização que nós estamos dividindo ali ao meio, né, que se é o ponto médio, então divide ao meio. Então temos que o ângulo MAD é igual ao ângulo MCB, ok? Alternos internos. Temos ainda que o lado AD é igual ao lado BC, ok? Lados opostos são congruentes. MDA é congruente ao MBC, são os ângulos. E aí a gente conclui pelo caso ângulo, lado, ângulo, que os dois triângulos aqui demonstrados, eles são congruentes, beleza? Se eles são congruentes, nós podemos dizer então que AM é igual a MC e BM é igual a MD. Assim a gente conclui que as diagonais se cruzam ao meio, ou seja, no seu ponto médio, e dividindo elas em dois segmentos congruentes, ok? Bom, agora nós vamos continuar acerca dos paralelogramos, e aí um caso particular, né, que são os notáveis que a gente está falando, é o retângulo. Então, o retângulo é um quadrilátero, logo ele também é um paralelogramo, mas tem quatro ângulos congruentes, ou seja, esses ângulos só podem ser iguais a 90 graus. Porque, lembrando, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre tem que ser 360, ok? Então, as diagonais são congruentes, no caso do retângulo, são congruentes. Num triângulo retângulo, a medida relativa à hipotenusa é a metade da hipotenusa. Em um outro quadrilátero, nós temos o losango. Losango é todo quadrilátero que tem os quatro lados congruentes, beleza? Bom, então essa particularidade do losango, tomar cuidado para não confundir, né? O quadrado, ele é um losango, mas losango não é um quadrado, hein? Temos ainda, né, pessoal, que as diagonais de um losango, elas sempre serão perpendiculares entre si. Ou seja, vai formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus, beleza? E é claro, vai dividir os seus segmentos aqui, né, as suas diagonais ao meio, como a gente falou acerca do paralelogramo, tá? Bom, e essas diagonais, elas são bissetrizes dos seus ângulos internos, beleza?
Bom, por fim, nós temos o quadrado, que é todo quadrilátero tem 4 lados congruentes e os 4 ângulos também são congruentes, né? São 90 graus. Bom, num quadrado, ao mesmo tempo que é um retângulo e losango, possuindo, portanto, todas as suas propriedades, tá? Bom, então o quadrado possui as diagonais que são congruentes, são perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos internos. Como a gente falou, é satisfeita as propriedades do retângulo e do losango. Bom, então aqui nós temos o diagrama, né, como forma de conjuntos para nós representarmos aí os quadriláteros. Então nós temos os quadriláteros, que dentro dos quadriláteros nós temos os trapézios. Nos trapézios nós temos os paralelogramos e dos paralelogramos nós temos retângulos, quadrados e losangos. Lembrando aí que a intersecção entre retângulo e losango é o quadrado, beleza? Bom, vamos começar então agora a fazer alguns exercícios e praticar toda essa teoria que a gente viu, né? Bom, então nesse caso temos o exercício 1, leia, reflita e responda. O tatu-bola Tubiu saiu da sua toca no ponto A e foi em frente até o ponto B. Girou para a esquerda 130 graus e andou em frente até o ponto C. Tubiu girou novamente para a esquerda 95 graus e foi em frente até o ponto D. Girou 120 para a esquerda e andou até voltar à sua toca. Observe o esquema e determine o valor do ângulo A. Bom, então aqui ele já deu o desenho para a gente, né, do caminho aí que o tatu fez. E vamos tentar identificar ali a medida do ângulo X. Bom, pessoal, bem tranquilinho para a gente fazer, uma vez que a gente tem essas dimensões, a gente pode trabalhar na ideia dos suplementos, né, ó. Se esse ângulo aqui é 120, basta eu colocar aqui, ó, quanto falta para 180. Então aqui nós temos que é 60 graus. Bom, 130, quanto que falta para 180? Então, nós temos aqui, ó, 50 graus, ok? 95 graus, vamos colocar aqui, ó, quanto que falta para os 180 graus? Vamos colocar 85 graus. Bom, então a gente sabe, se você pegar ali, ó, x mais 60 mais 85 mais os 50, tem que dar 360 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360, tá? Então, você tem aqui o x igual a 360, menos, vamos somar aqui, ó, 60 mais 50, 110, mais 85, 195. Então, x é igual a 360 menos o 195. Então, nós temos aqui que vai ser igual a 165 graus. Beleza? Próxima tela vai aparecer a resolução que a gente acabou de fazer. Sabe, então, que vai dar 165 graus. Bom, sabendo-se que o Tatu Tubui percorreu nesse percurso 50 metros, e que a distância de A para B, aí ele deu a distância de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Determine o valor X. Pessoal, perímetro, né? Então ele percorreu ao todo 50 metros. Então basta somar tudo isso e a gente tem então 50 metros. Então vamos lá. X menos o 2, mais 2x menos o 4, mais o x mais 4, mais o x mais 2. Isso tem que dar 50 metros, que foi o percurso que ele andou, né? Bom, então nós temos x mais 2x, 3x, 4x, 5x. Isso é igual a 50. Agora aqui nós temos 4 menos 4, 2 menos o 2, então 5x igual a 50, ou seja, x é igual a 50 por 5, o x vai ser igual a 10, ok? Bom, então ele só quer o valor do x, então o valor do x é 10.
Bom, na próxima tela, resolução, então nós temos aí que o x mede 10 metros. Exercício 3 é aquela ideia, né, pessoal, do falso e verdadeiro, que o aluno acaba se perdendo aí para resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá. Sobre as propriedades dos quadriláteros, vamos assinalar aí a opção correta. Letra A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 graus. Bom, pessoal, a gente já fez até exercício sobre isso, né? Então a gente sabe que isso aqui vai ser falso, tá? Então essa afirmação aqui é falsa, né? Letra B. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Pessoal, num paralelogramo, as diagonais são congruentes apenas no retângulo e no quadrado, tá? Então, tomar cuidado com isso aí, né? Isso aqui também é falsa. Letra C. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes? Isso sim, né? Então, isso aqui, ó, verdadeira, ok? Então, essa é justamente a definição de paralelogramo, né? Os lados opostos são paralelos. Essa é a definição, ok? Bom, então a gente já sabe que essas outras duas aqui serão falsas, né? Então vamos ver aqui, ó. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. As diagonais de um quadrado, pessoal, são perpendiculares, mas elas também são congruentes. Então esse não aqui, ó, matou a questão, tá? Então num quadrado, as diagonais são perpendiculares e são congruentes. Então aqui é falsa, né? Letra E. Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos ou não. Não, isso aqui, né, pessoal? Um quadrado, os lados são iguais e os seus ângulos têm que ser retos, tem que ser igual a 90 graus. Então essa aqui também é falsa. Então a resposta correta para a gente aqui, né, o que é verdadeira, né, a afirmação correta é a letra C. Mais uma aí, ó, sobre as afirmações a seguir, assinale apenas a alternativa correta. Letra A. Todo quadrilátero é paralelogramo? Não, né, pessoal? Todo quadrilátero não é não é todo quadrilátero que é paralelogramo, né? Nós temos o trapézio, por exemplo, né? Então aqui também é falsa. Todo retângulo é quadrado? Também não, né? Isso aqui é falso, ok? Todo losango também é quadrado? Pessoal, também é falso, né? Losango só possui os 4 lados congruentes, mas os ângulos não, né? Para ser um quadrado, tem que ter os ângulos também congruentes. Letra D. Todo quadrado é também paralelogramo? Sim, isso aqui é verdade. Quadrado é um paralelogramo, o retângulo é um paralelogramo, um losango é um paralelogramo, tá? Agora a letra E. Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Pessoal, falso, né? Todo paralelogramo possui lados opostos congruentes e todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é um paralelogramo, tá? Então esse nem todo tem que tomar cuidado com a interpretação, né? Nesse caso aqui é a definição de novo aqui de paralelogramo, né? Então essa parte aqui é falsa. Então a nossa questão aqui, a nossa alternativa correta é a letra D. Bom, mais uma questão falso, verdadeiro falso, né? Vamos lá. Ao se colocar V para indicar verdadeiro e F para indicar falso, para as afirmações. Aí foi dadas as afirmações e a gente tem que assinalar a sequência correta de cima para baixo. Então, cuidado, hein? De cima para baixo, hein, pessoal?
Bom, vamos discutir cada uma delas, né? Então, a primeira, um quadrilátero que tem as diagonais com comprimentos iguais é um retângulo, pessoal. Diagonais iguais pode ser retângulo, mas também poderia ser um trapézio. Trapézio tem diagonais que podem ter comprimentos iguais, que é o caso do trapézio isósceles, né? Um trapézio isósceles ele também possui as diagonais congruentes. Então, não quer dizer que seja um retângulo. Vamos colocar falsa, né? 2. Todo losango tem as diagonais com comprimentos iguais? Falsa também, né, pessoal? Então, tomar cuidado. Então, no losango, as diagonais elas não têm comprimentos iguais, também falsa. As diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio. Bom, isso aqui a gente estudou, né? Ó. As diagonais de um paralelogramo, sim, cortam-se ao meio. A gente fez até a demonstração, beleza? Então, isso aqui é verdadeira, tá? Bom, qual vai ser a alternativa correta para nós aqui, né? Vamos lá, de cima para baixo, falso, falso, verdadeiro. Então é F, F, V. A resposta correta, então, para nós aqui é a letra D, ok? Vamos lá? Bom, as diagonais de um retângulo formam entre si um ângulo de 110 graus. Calcule os ângulos que cada uma delas forma com os lados. Bom, pessoal, então vamos pensar aqui agora, né? Bom, se está formando aqui um ângulo de 110 graus, a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, é suplementar. Então, aqui mede 70 graus, beleza? Uma outra ideia que nós temos, ó, que ao traçar as diagonais aqui, nós temos triângulos que estão sendo formados, né? E a gente sabe que aqui é ponto médio, então esses lados aqui a gente sabe que vão ser congruentes. Lembra lá, se é um retângulo, o retângulo ele possui diagonais congruentes. Então este lado aqui, ó, ele é congruente a este, ok? Bom, se aqui é 70 graus e aqui possui dois lados congruentes, então eu tenho a ideia que esse triângulo está sendo formado aqui é no mínimo um triângulo isósceles, tá? Então aqui eu posso falar que mede x e aqui mede x. E aí você pode já pensar, ó, x mais 70 graus, isso tem que dar 180, ok? Então 2x é igual a 180 menos o 70, então x é igual a 110 dividido por 2. Então x é 55 graus. Bom, outro ângulo que a gente tem que descobrir aqui é esse aqui, ó, ok? Esse ângulo é a medida que a gente tem que descobrir. Como é que a gente vai descobrir aqui, ó? Pessoal, se é um retângulo, o ângulo que é formado aqui sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Se o x é 55, eu posso chamar aqui, ó, de y. O y vai ser igual a 90 graus menos o 55, porque é o que falta para 90 graus, né, pessoal? Tem que ser 90 graus, é um retângulo. Então, nós temos que o y vai ser igual a 35 graus. Então, as duas medidas ali encontradas, que é o x e o y, então o x é 55 e o y é 35 graus, ok? Bom, na próxima tela vai aparecer a resolução para a gente, então 55 graus, 35 graus. Vamos lá, pessoal, exercício 5. ABCD é um paralelogramo. Qual é a medida do ângulo A? Então, ele está querendo saber essa medida, né, pessoal? Bom, vamos descobrir, então, qual é o Azinho que está aparecendo aqui, ó. Ângulos opostos são congruentes no paralelogramo. Então, eu tenho que o ângulo B é igual ao ângulo D. Então, A mais 70 é igual a 2A. Então, 70 é 2A menos A. Então, 70 é igual a A. Então, a gente tem a medida de A, que é 70 graus, ok? Bom, pessoal, e lados que não são opostos são suplementares.
Então, se eu pegar aqui o A mais o D, por exemplo, ele tem que dar 180 graus, beleza? Quem é o D? O D é 2 vezes o A. Então, o D é 2 vezes 70, o D é 140 graus. Então, o A mais 140 é igual a 180 graus. Então, o A só pode ser 180 menos o 140 graus. Então, o A vai ser 40 graus. Beleza? Então, o ângulo A mede 40 graus. Ou então, nós temos aí o Azinho medindo 70 e o ângulo A ser 40 graus. No quadrilátero da figura, AE e OE são bissetrizes dos ângulos A e O, respectivamente. Qual o valor da medida x? Bom, pessoal, primeiramente vamos pensar assim, né? Deixa eu fazer só um rascunho aqui, bem grosseiro, só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo O, o ângulo C e o ângulo B, né? Aqui mede 100 graus, aqui mede 120. Aí nós temos o ângulo A e o ângulo O, ok? Bom, a gente sabe que somando os ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360. Então, o A mais o O mais o 100 mais o 120 tem que dar 360 graus. Bom, então aqui a gente vai chegar numa equaçãozinha, né? O A mais o O é 360 menos 220. Então, A mais O vai ser igual a 140 graus, beleza? Então, somando esses dois ângulos, a gente sabe que vai ser 140 graus. Então, aqui nós temos uma equação, ok? E aí, ele fala que são bissetrizes, certo? Se são bissetrizes, a gente pode criar uma outra ideia, né? Porque aqui é o O dividido por 2 e aqui é o A dividido por 2, porque está dividindo esses ângulos ao meio, ok? E aqui você percebe, ó, que está sendo formado um triângulo. Então você sabe ali, ó, que o O dividido por 2 mais o A dividido por 2 mais o x, isso vai dar 180 graus, ok? Bom, o O por 2 mais o A por 2, isso é a mesma coisa que O mais o A dividido por 2 mais o x igual a 180. Então aqui a gente chegou numa equaçãozinha, que é a equaçãozinha 2, que já dá para a gente fazer uma substituição, ó. Quem é o A? Quem é o A mais o O? É 140. Então, vou substituir aqui, ó. 140 dividido por 2 mais o x é igual a 180. Então, nós ficamos com 70 mais x igual a 180. X é 180 menos o 70. X vai ser, então, igual a 110 graus. Então, determinamos aí a medida do x, 110 graus. Bom, exercício 7. No losango ABCD, determine, letra A, as medidas do x e y, e letra B, as medidas dos quatro ângulos do losango. Então, vamos lá, né, pessoal? Ó, primeiro detalhe, as diagonais de um losango sempre formam 90 graus, são sempre perpendiculares. E a medida aqui, ó, x mais 3 mais 37. X mais 37 graus, nós temos que isso deve dar 90. Então, x é igual a 90 menos o 37. Isso nos dá 53 graus. Então, a gente já encontrou aqui a medida do x, que é 53 graus. Agora, nós vamos identificar qual vai ser a medida do y. Bom, pessoal, lembra lá que as diagonais são bissetrizes dos nossos ângulos, né, que estão sendo formados aqui. Bom, se o x aqui, então, para nós é 53 graus, né, tá dizendo que a minha diagonal dividiu aqui ao meio, né?
Bom, se dividiu ao meio, então aqui eu também tenho 53 graus. E ângulos opostos são congruentes. Então aqui também nós temos 53 graus, 53 graus. Bom, aí nós temos um triângulo, né, pessoal? Olha lá. Um triângulo, 90 graus, um ângulo mede 53 e o outro é o y. Bom, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a gente sabe que vai ser 90 mais 53 mais y tem que dar 180 graus. Então, y vai ser 180 menos os 143 graus. Então, y vai ser igual a 37 graus. Bom, então na letra A nós temos o x igual a 53 e o y igual a 37 graus. Beleza? Vamos lá na letra B. As medidas dos quatro ângulos do losango, né? Bom, é só a gente somar então, né? Que aqui a gente sabe que é y, aqui é y e aqui também é y. Então vamos separar ali, ó. Quem é o ângulo A? É 2 vezes o 37. 2 vezes o 37 vai dar quanto? Vai dar 74 graus. Então, o ângulo A é 74 graus. A mesma coisa o ângulo C. O ângulo C também é 74 graus. Agora, o ângulo B vai ser 2 vezes o 53. Então, B é 106 graus. Então, temos também que o ângulo D vai ter a mesma medida, 106 graus. Beleza? Então, essas aqui são as medidas dos quatro ângulos aí do losango. Vamos ver a solução. Bom, o y é 37, o x é 53. Então, olha lá, nós temos 106, 106, 74 e 74 graus. Vamos lá, pessoal, mais um exercício aqui, ó. Sabendo que ABCD é um trapézio, P é o ponto médio de AD e Q é o ponto médio de BC. Então, nós temos aqui pontos médios, né? Então, se aqui é 10, aqui também é 10. Se aqui é 13, aqui também é 13. Calcule x, y, z e o perímetro de ABCD. Bom, perímetro aqui já está fácil, que a gente já consegue calcular o perímetro, né? Que vai ser o 20 mais 26 mais o 26 mais o 10. Então, o perímetro vai ser igual a 52, 72, 82 centímetros. Então, isso aqui é o perímetro, ok? Bom, o y e z, pessoal, olha lá. A base média sempre é paralela às bases. Então, na transversal que está sendo colocada aqui para nós, os ângulos vão ser correspondentes, eles vão ser da mesma medida. Então, aqui, ó, o z tem a mesma medida do 120 graus e o y a medida do 110 graus. Beleza? Então, olha lá, o y é 110 graus e o z é 120 graus. A última pergunta que nós temos aqui é o x. Pessoal, isso aqui é a base média, lembra lá. Esse segmento ele tem como extremidades o ponto médio do trapézio. Então, isso aqui é a base média. Então, o x vai ser a média aritmética das bases. Então, é 26 mais 10 dividido por 2. Então, x é 36 dividido por 2. Então, nós temos que o x vai ser 18 centímetros. Então, essa é a medida do x, ok? Vamos ver a resolução. Então, olha lá. A base média é 18 centímetros, o perímetro é 82, ok? E temos aí, ó, o ângulo Z também vai ser 120 graus e o ângulo Y vai ser 110 graus. Vamos lá para finalizar esse exercício.
Meu irmão e eu compramos um sítio na forma de um losango, com o lado medindo 500 metros. Então lembra lá, losango possui os 4 lados congruentes, então cada lado mede 500 metros. Dividimos o sítio na direção das diagonais, uma medindo 600 metros e a outra 800 metros. Então a diagonal menor, 600 metros, a maior, 800 metros. Dessa forma, o sítio ficou dividido em 4 partes iguais. Quantos metros de arame farpado serão necessários para cercar uma dessas partes desse terreno com 3 fios de arame? Então, olha lá. Então, reproduzindo aqui o desenho, né, pessoal, a gente percebe que a região que nós temos é um triângulo retângulo de lados 400, 500 e 300. Lembrando aqui, ó, que 400 e o 300 são as diagonais que foram divididas ao meio. Sempre aqui é no nosso ponto médio, certo? E o lado desse losango que mede 500 metros. Como ele quer saber, ó, a quantidade de arame que ele vai utilizar para cercar uma dessas partes, a gente precisa do perímetro. Então, o perímetro é 400 mais o 500 mais o 300. Então, o perímetro vai ser 900 mais 300, 1.200 metros. Só que ele fala um detalhe aqui, ó. Você vai utilizar 3 fios de arames. Então, nós temos que multiplicar isso por 3. Então, nós temos 3.600 metros de fio de arame serão necessários para cercar uma região dessas. Ok? Vamos ver a resolução aqui, então. Achamos o perímetro e achamos aí a quantidade de arame que será necessário para você cercar a região. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então essa aulinha a gente vai terminando por aqui. Eu coloquei aqui para vocês um resumo, né, do que a gente falou nessa aula, onde os quadriláteros eles podem ser classificados em trapézios e paralelogramos. A gente separou aqui para a gente ter uma definição um pouquinho melhor, tá? Mas lembrando, né, que um paralelogramo é um trapézio por definição e assim por diante, beleza? Então aqui fica uma curiosidade e um resumo para que vocês possam associar aí cada particularidade desse trapézio e desses paralelogramos que estão colocados aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.